Mais uma noite estamos ao vivo pelas plataformas da Igreja Batista Reformada Vida Abundante. Vou retirar minha máscara, porque nós mantemos aqui o distanciamento do culto dos irmãos. Meus queridos, graça e paz do Senhor, amém? Mais uma noite nós estamos aqui, pela graça de Deus. 13 anos de história desse ministério e mais uma vez estamos reunidos para celebrar a Cristo, para ouvir a palavra e para nos edificarmos uns aos outros. Eu gostaria já de convidar a todos para ficar de pé, em reverência aqui à palavra, ao livro santo, e nós fazemos a leitura aqui do Salmo de número 113, irmãos. Salmo 113, amém? O Senhor, o maior e mais digno objeto de louvor. Nós iremos realizar essa leitura. Assim como o povo de Israel, e quando ia ao templo, tinha os salmos que iam lendo pelo caminho, subindo as escadas da cidade de Jerusalém. Salmo de número 113. Enquanto você vai abrindo aí a escritura, logo mais nós estaremos também fazendo aquela leitura dentro da liturgia do culto com a nossa confissão de fé batista, que é um documento importante para essa igreja também. Então, Salmo de número 113 diz assim, começa com aleluia, né? Aleluia, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Versículo 2, os irmãos. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado será o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem há semelhante ao nosso Deus? Nosso Deus, cujo trono está nas alturas. E se curva para ver o que está nos céus e na terra. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Para fazer sentar com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Amém, amados? Vamos fazer uma oração de gratidão a Ele. Pai, nós te louvamos nessa noite. Nos colocamos na tua presença, Senhor. Teu povo já está reunido aqui nessa noite. Estamos reunidos no teu nome, Senhor, para celebrar o teu nome, para celebrar, Senhor, a tua palavra, para celebrar, Senhor, as tuas obras, os teus grandes feitos. Nós nos reunimos nessa noite, Senhor, para louvar o teu nome, para cantar aleluia, Senhor. Cantai ao Senhor, exaltar o teu santo nome nessa noite. E seja, Senhor, bem-vindo neste lugar de adoração, Senhor. Que o Senhor edifique o nosso coração através da palavra, Senhor, que será ministrada nessa noite. No nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Tomai assento em nome de Jesus. Eu vou passar já aqui a condução aqui para o Ministério de Louvor. Aleluia, glória a Deus. A gente costuma dizer que a igreja é academia. Glória a Deus. Já pode colocar de pé. De novo. Vamos adorar o Senhor com cânticos nessa noite. Dizer para a igreja que é um motivo de alegria, né? É o nosso 13º aniversário. 13 anos de IBRBA. Glória a Deus. Né? Estamos muito felizes com a presença de cada um de vocês, amém? E você aí de casa, né, pode se levantar do sofá. Vamos adorar o Senhor com palmas, com cânticos de alegria, aleluia. Com palmas. Deus é maior que o meu problema. Eu não temerei. Com Jesus eu vou além. Ainda que a figueira não floresça, e não haja
preciso pra sentir a paz dentro do meu coração, ainda que a lua adormeça e não haja brilho nas estrelas, eu não temerei não. Se para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Minha vida está lá em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Oh meu Deus, eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Nós somos o filho de Deus vivo, amém? Aleluia. Tudo é dele, tudo é para ele. Sobre ele são todas as coisas, amém? Vamos declarar isso nessa noite. Aleluia. Aleluia. Como pedir coroas ao rei e da sua glória se despir? Hoje nós te louvamos, Pai. Como exigir riquezas de um rei e a cabeça não tinha onde reclinar? Como pedir honras a um Deus que maldito se fez e coberto de vergonha foi por amor? Como posso ser assim, querer tanto e quando ele não quis nada além de me amar? Oh, 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 oh. E todos os seus passos só me falam que o que ele espera de mim é renunciar, é morrer pra mim mesmo, é tomar minha cruz e seguir os seus passos. Se eu não sou capaz de fazer morrer minhas vontades, então como posso ser
passo por aí e o que eu leio sobre ele eu só acho contraste. Precisamos nos lembrar a verdade e retornar alguns conceitos, repensar. Não se preocupou em me ajudar, riqueza nele não se achava nenhuma beleza. Pelos seus foi rejeitado, duramente açoitado, entregue pra morrer numa cruz. E quando eu digo que quero imitar e ser igual a ele, será que eu sou consciente do que isso quer dizer? A simplicidade me trazia molhar. Deus e tudo que eu quero mais. Estou pensando em nos amar. E ao ler sobre ele, ao cantar sobre ele, me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu pai. O que podia disso ele deixava para trás. Eu preciso ser como ele. Deixa tudo por ele, mas do que leva a dar eu preciso viver. Jesus, viver. Jesus, mas do que leva a dar eu preciso viver. Oh Deus, mas Mas do que leva a nós precisamos viver, Senhor, viver a tua palavra. Mas tudo que lê falar nós precisamos viver. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Pensamos, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Jesus. Eu calei minha tristeza olhando nos seus olhos e afoguei as minhas lágrimas no teu peito. Eu coloquei os meus desejos nos teus planos. Não sei nem dizer sem ti. Estou seguindo meu caminho e não sigo teus passos. Minha vontade eu apoiei na tua lei. Na tua identidade eu descobri quem sou. Você me atraiu. Com cordas de amor. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra honrar e estar comigo. Me põe no meio da tempestade, limpa o arco-íris pra me dizer o fim. Tua fidelidade não acabou. Você me leva ao deserto pra falar de amor.
fidelidade não acabou. Oh, esse é o nosso Deus. Profunda é a profundidade da riqueza, da glória que do céu desceu. Em nosso meio habitou em graça e em verdade. Você me mostra quem Deus, eu quero Pai. Eu achei o meu esconderijo debaixo de tuas asas. Na rocha minha casa eu construí. Nem o vento poderá derrubar. Eu encontrei o meu lugar em ti. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer que você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, limpa o arco-íris pra me dizer sim. Tua fidelidade não acabou. Oh, aleluia. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, limpa o arco-íris pra me dizer assim. A tua fidelidade não acabou. Assim seja, Deus. A fidelidade do Senhor tem fim. Ela não acabou, aleluia. Obrigado, Deus amado. Glória a Deus. Deus Santo, Senhor. Nós vamos cantar uma canção. Ela ainda não foi cantada aqui na igreja. Para nós ela é nova. Eu gostaria que os irmãos meditassem na letra dessa canção. O Senhor, Ele é o nosso alívio em todos os momentos. Eu não sei como está o seu coração nessa noite, mas o Senhor, Ele sabe, amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. O meu combustível pra continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aí, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais.
Tem dias que o fardo pesa, nem que fosse a razão, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso, vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Os piores momentos dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Oh, nós encontramos só em ti, Senhor. Oh, aleluia. Tu és, Senhor, a nossa calmaria, o nosso alívio, Deus. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse a razão, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, aleluia. Vem aqui comigo pra continuar. Me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. És o meu alívio, tudo que eu preciso, vem aqui comigo pra continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Os piores momentos dizendo que nunca desiste de mim. Por onde eu for, aleluia. Te louvamos, Pai. És o meu alívio, és o meu alívio. Obrigado, Deus. És o meu alívio, alívio. Aleluia. Esse é o nosso Deus, aleluia. Você pode aplaudir esse Deus muito maravilhoso. Ele não desiste de nós. Ele é o mesmo. Seu amor não mudou, amém? Glória a Deus, hein, irmãos? Que música linda, né? Jesus disse: aquele que está cansado, vem a mim. Sobrecarregado, vem a mim, e eu vos aliviarei. É isso que essa música diz, né? Queridos, o pastor Oséias passou aqui a informação que o irmão Angelino quer cantar aqui um cântico, é isso? Meu querido, então vem aqui. Parece que ele vai pegar o violão também, parece que ele vai tocar a viola, né? E entoar aqui um cântico aqui ao Senhor. É ele que vai tocar? Então tá bom, meus queridos.
noite, igreja. Que bom, que maravilhoso estarmos aqui mais uma vez, né? Podendo louvar o nome desse Deus poderoso que tem nos levantado, que tem nos fortalecido. Tantas pessoas no momento desse, tão gostoso que nós estamos vivendo aqui na presença de Deus, estão perdidos por aí, né, gente? Mas que nós oramos não só para nós, mas nós venhamos orar também para essas pessoas, para que um dia Deus possa estar tocando no coração delas. Então elas carecem da oração de cada um de nós que já somos convertidos em Cristo Jesus. E nós agradecemos a Deus por mais esse momento feliz que estamos aqui, podendo louvar Ele por mais essa oportunidade, por mais esse dia maravilhoso que Ele nos deu, esse domingo tão abençoado, né? Em todos os momentos de nossas vidas. Pois bem, graças a Deus por esses louvores que já foram cantados aqui, pela pregação que vai ser daqui a pouco, que Deus esteja usando o pregador dessa noite para edificar toda a igreja com a palavra que vai ser trazida e enviada pelo Espírito de Deus. Nós cremos que o Espírito Santo vai colocar as palavras na boca dele e no coração, para através dessa palavra toda a igreja saia daqui mais fortalecida do que entrou, para a honra e a glória do nosso Jesus Cristo, no nome de Jesus, amém? Eu vou louvar um hino aqui, de Reze Danese, e quem puder me acompanhar, me acompanha, tá bem? Amém? Amém? Vamos louvar a Deus por mais esse dia abençoado que Ele nos deu. Agradeço pela minha família e por tua presença do meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia, e só em Ti, Senhor, podemos confiar. Eu te agradeço pelas suas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor, me ensina a cantar minha família com amor. Edifica minha casa para o seu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família de novo. Te agradeço pela minha família e por tua presença do meu lar. Eu te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia, e só em Ti, Senhor, podemos confiar. Eu te agradeço pelas suas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o seu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o seu louvor. A minha família
Amém, queridos? Vou fazer aqui a leitura rapidamente do trecho da Confissão de Fé Batista de 1689, capítulo 15. Nós estamos com o tema, pastor Oséias, a verdadeira piedade. Eu vou fazer aqui menção do trecho sobre o arrependimento. Capítulo 15, irmãos. Capítulo 15, sobre arrependimento para a vida e salvação. Vocês lembram daquela frase, eu aceitei a Jesus? Você lembra dessa frase? Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Quem era perdido? Era Jesus ou era você e eu? Houve um teólogo que disse assim: foi ele quem me aceitou. O perdido era eu e não ele. Aleluia. Aí João, ele diz: eu vos escolhi. Aleluia. Está vendo, amados? Vamos ler então aqui o capítulo 15 da Confissão de Fé sobre arrependimento. Aqueles eleitos, preste bem atenção aqui, quem não estiver acompanhando. Aqueles eleitos que são convertidos em anos maduros, tendo vivido algum tempo em estado natural, e por isso servido a diversas concupiscências e prazeres, Deus, em seu chamado eficaz, concede-lhes o arrependimento para a vida. A carta de Tito, capítulo 3, como referência, versos 2 ao 5. Considerando que não há ninguém que faça o bem e nem peque. Considerando que não há ninguém que faça o bem e não peque, e que o melhor dos homens pode, devido ao poder e sedução da corrupção que habita nele, com a prevalência das tentações, cair em grandes pecados e provocações, Deus tem, no pacto da graça, providenciado misericordiamente que os crentes que assim pecaram e caíram sejam renovados através do arrependimento para a salvação. Eclesiastes 7:20, Lucas 22, 31 ao 32. Amém, amados? Capítulo 15, Confissão de Fé Batista. Reverendo, vamos para o momento da oferta? Agora nesse momento? Eu gostaria que você separasse então a sua oferta, a sua contribuição. Nós demos um pequeno intervalo com relação à publicidade, do andamento do projeto da nossa construção, mas continuamos ainda firme, irmãos. Essa semana eu tive um colega, aliás, vários amigos: Alisson, estamos construindo aqui. Alisson, nos ajude. Irmãos, já ajudei muitos amigos aqui na cidade. Ajudei muitos amigos, doando janela, cimento. Mas eu disse a eles: eu preciso agora focar na nossa igreja. E cada um de nós, irmãos, precisamos focar, Claro que podemos dar uma pequena contribuição, mas o foco nesse momento é esse projeto. Amém? Você pode então trazer a sua oferta em nome de Jesus. Nós temos... E no ensejo do foco da construção, mês que vem começa a retomada da nossa caminhada. Boa notícia, irmã Lourdes. Mês que vem, setembro, nós vamos retornar a nossa galinhada, que é um sucesso, irmãos? É um braço forte aqui para a provisão dos recursos, em especial desse projeto de construção que fica aqui no setor 1, pastor Oséias. Nós convidamos os amigos, empresários, amigos e irmãos que queiram visitar aqui o local. Já demos início ali, passei essa semana, vi os buracos lá furados, E a fase da base é a fase mais tensa, porque o investimento é alto. Então, irmãos, vamos orar então? Vamos orar pelos ofertantes, Porque pelo dinheiro não se ora. É pelas famílias e pelos ofertantes, amém? Curve sua cabeça. Pai, nós te louvamos nessa noite, porque o Senhor tem dado provisão, Senhor. Tem dado provisão. Mesmo com muita luta, muitas privações, o Senhor tem nos dado provisão. Que o Senhor abençoe cada ofertante, cada família, o pai de família desempregado, que o Senhor abra portas. As famílias nesse momento são mais necessitadas, que o Senhor prospere a igreja, para que possamos nos unir, Senhor, e ajudar, mas abra portas, Senhor, prospere essas famílias, para que possamos com alegria contribuir na tua casa também, Senhor, no nome de Jesus, amém. Eu já quero convidar então o pastor Oséias Andrade, para dar sequência aqui no culto. Deus abençoe. Amém, queridos, a graça e a paz.
Amém, povo de Deus? Até aqui o Senhor nos ajudou. E por isso nós estamos alegres. Amém, queridos? Olha, eu não posso deixar de externar aqui a igreja, os irmãos que estão aqui no local, os irmãos que estão lá na internet também nos ouvindo, na sua casa, e dizer o tanto que eu estou alegre e contente de poder glorificar o nome santo do Senhor. Deus é bom, e até aqui Ele tem nos ajudado. Nós iniciamos ontem esse trabalho em gratidão, esse culto de ação de graças para a glória do Senhor. Esse ano nós estamos trabalhando, estamos sendo abençoados por um tema, pregando o Evangelho e vivendo a verdadeira piedade. E ontem nós estivemos falando sobre esse assunto e aprovo o Senhor que o Senhor teve misericórdia de nós. E nós podemos compreender aqui, vamos continuar aprendendo hoje sobre esse tema que é a piedade, que é um tema muito rico, mas um pouco praticado por nós, cristãos. Mas o Senhor tem nos chamado para isso, para ser piedosos. E como nós falamos ontem, piedade não é só ter compaixão de alguém, é muito mais do que isso, não é? E eu quero hoje convidar também o pastor Gledson, que vai ministrar, que vai dar continuidade a esse tema. E com muita alegria, eu quero receber esse amigo que tem nos orado por nós, tem nos ajudado, tem nos conduzido, tem nos orientado. E eu fico contente todas as vezes de convidar o Gledson aqui na igreja, porque ele é um amigo especial. E para quem conhece o pastor Oséias, eu não trago muitas pessoas aqui para pregar, até porque nós entendemos que nós temos que ter zelo pela palavra do Senhor, não porque nós somos diferentes, somos melhores, pelo contrário, nós queremos aqui buscar o Senhor e aprender das Escrituras. E o Gledson, ele além de ser um grande amigo, nós pensamos muito parecido, pessoalmente, como pessoas, muito parecidas, e teologicamente, biblicamente. Então por isso que eu me sinto muito à vontade de convidá-lo sempre a estar conosco nesses momentos tão especiais para nós, da nossa igreja. Amém, queridos? Irmãos, já quero dar os bem-vindos a todos os irmãos que estão presentes. Estou vendo aqui vários amigos e irmãos presentes. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto em nome de Jesus. Que bom recebê-los, viu? Que bom poder estar com os irmãos aqui comungando e tendo esta comunhão santa em nome de Jesus. Aproveito e agradeço os irmãos que estão nos assistindo agora, aqueles que vão nos ouvir depois pelo YouTube. Irmãos, estamos aqui para glorificar o nome santo do Senhor. Posso pedir aos irmãos que ficassem de pé neste momento? Vamos fazer uma oração? Vamos orar pelo pastor que vai ministrar a palavra do Senhor Jesus. Logo em seguida, nós temos ainda uma continuação. Nós vamos fazer uma consagração de presbíteros e diácono. Eu quero que os irmãos também nos ajudem a orar por esses irmãos que serão conduzidos para esse novo trabalho na casa do Senhor Jesus. Amém? Pai, nós somos gratos a Ti por esse dia, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom, é santo e é maravilhoso. Deus, da mesma forma que Tu agiu ontem, Senhor, que Tu nos revelou, melhor dizendo, a Tua palavra, eu quero ouvir, quero crer, quero perceber qual é a boa, perfeita vontade Sua em nós. Senhor, obrigado por esses 13 anos que o Senhor tem nos concedido de pregar o Evangelho. Nós queremos permanecer firmes para sermos guiados pela Tua palavra através da revelação do Espírito Santo. Obrigado pelo meu amigo pastor Gledson, Senhor Jesus, que sempre humildemente tem atendido o nosso chamado. Deus, queremos ouvir em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Podem sentar, irmãos, em nome de Jesus. Sintam-se como se estivesse na casa do Pai de vocês. Aliás, vocês estão, né? Amém. Fiquem à vontade. Eu estou à vontade, eu já estou bem à vontade. Eu estava conversando com a minha esposa
né, que depois de um plantão de 12 horas trabalhando em pé, sem sentar, trabalhando em pé direto, 12 horas seguidas, eu tive que me ausentei 5 minutinhos aqui para buscá-la, porque ela desceu num ponto estratégico que nós combinamos para ela vir ao culto. E para nós isso não é nenhum pesar, pelo contrário, para nós isso é um prazer, né? Porque nós somos gratos a Deus porque Ele nos deu emprego, porque Ele supre as nossas necessidades. Somos gratos a Deus porque Ele nos dá o direcionamento de nós vivermos em prol da palavra dele. Eu quero pedir aos irmãos em nome de Jesus que abram no livro de Tito, depois de 2 Timóteo. E quero parabenizar aqui a igreja. É muito legal ver uma igreja tão consciente do objetivo dela nessa terra. E isso é raríssimo. Tito capítulo 1. É aniversário, consagrando pessoas para o ministério, mas sempre centrada na palavra. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é muito bom. E o que me chama a atenção aqui é porque às vezes as pessoas têm uma ideia de que uma igreja extremamente bíblica e que tem um foco muito, muito forte na Bíblia é uma igreja de pessoas velhas. Não é isso que as pessoas geralmente pensam? Meu Deus, eu só estou vendo jovens aqui. E bonitos, né? Tirando o pastor Oséias, o resto, meu Deus. Não, é brincadeira, irmão. Como é que eu posso dizer isso? Ele disse que eu pareço com ele, né? Não posso. E eu fiquei assim, eu fico muito feliz porque é uma igreja animada, uma igreja. Hoje eu passei um período da tarde com os irmãos brincando, e a irmã, qual é o nome da irmã? A irmã Luciana contando um pouco das peripécias que ela faz na piscina com os meninos, com os adolescentes, com o povo, e brincando, e a gente rindo, sabe? Que igreja maravilhosa, que coisa gostosa é a comunhão dos irmãos, que coisa, a simplicidade da equipe de louvor. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa, me perguntaram assim, pastor Gledson, qual é o culto, qual é a característica que o senhor acha mais ideal num culto? E é interessante porque eu disse que um culto, quanto menos parecido com um show ele for, e quanto mais parecido com uma reunião familiar ele for, melhor ele é. Porque quanto menos parecido com um show, e mais parecido com a reunião familiar, mais parecido com aquilo que Cristo fazia com seus discípulos, que era sentar à beira de uma mesa, falar sobre coisas grandiosas e comer junto. Simplicidade. Não precisa de grandes coisas, precisa de um grande Deus e de um assunto que vale a pena, que é a palavra de Deus. E pensando nessas coisas, quando eu estava orando para trazer a mensagem a vocês e buscando de Deus uma mensagem, eu me lembrei de um homem chamado Richard Foster. E ele tem uma frase que me marcou muito. A frase é a seguinte: a superficialidade é o mal do século. O mundo não precisa de pessoas dotadas de inteligências ou de pessoas cultas, mas o mundo precisa de pessoas profundas. E é muito interessante porque quando a gente dá uma olhada de uma forma geral na vida cristã ou na piedade da vida cristã que nós deveríamos viver, nós observamos que existe uma superficialidade muito latente na vida dos crentes. Uma superficialidade que muitas vezes a gente vive dentro de um conjunto de regras, onde a gente olha para a Bíblia e fala, existe um conjunto de regras e a gente tem que obedecer a ferro e fogo. Mas a gente não vê que existem princípios, existem pactos de Deus, existem manifestações da presença de Deus registradas neste livro, que nós vivemos não é a ferro e fogo pela obrigação da obediência disso, mas a gente vive pelo prazer de saber que esses princípios edificam a nossa vida para algo muito mais grandioso. E isso é tremendo, irmãos. Isso é maravilhoso quando a gente vê a juventude buscando um evangelho que não é um evangelho de oba-oba, mas é um evangelho de profundidade. Aí eu começo a pensar, ai Deus, ainda existe esperança para o nosso país, ainda existe esperança para a nossa igreja.
ainda existe esperança, porque existe uma molecada buscando o que é bom, e a tua palavra é o que é bom. Eu conversando um dia desse com ele, provou que eu toco, que eu ajudo, e eu cantava algumas músicas com eles, porque eu entendia, não, Deus, eu preciso ter certa paciência com eles. E semana retrasada eu disse a eles e algumas pessoas, falei, queridos, com todo o amor e carinho, eu não vou mais tocar essa música, não vou mais cantar essa e nem aquela, porque eu acredito que o melhor de Deus já veio e morreu numa cruz. Então eu não posso dizer que o enxerto do lagar, que o óleo derramado é o melhor de Deus para a minha vida, quando o melhor de Deus é Cristo morto na cruz e ressurreto. Então nós temos vivido uma superficialidade muito grande. E quando a gente fala de pregar a palavra de Deus e ter piedade, a gente começa a perceber que a piedade é algo que está muito distante, muito aquém da vida cristã hoje em dia. O que seria essa piedade? A piedade, irmãos, é quando e a mensagem de ontem foi muito boa, acompanhei toda ela, é quando eu começo a praticar no meu dia a dia, na minha vida diária, no meu trabalho, na minha casa, no meu dia a dia, aquilo que Deus de fato quer de nós, que é uma vida de oração, que é uma vida de leitura das Escrituras, que é uma vida de busca por honestidade, que é uma vida de excelência na presença de um Deus soberano. Então, quando a gente fala de piedade, eu não posso deixar de perguntar para você, qual foi a última vez que você abriu a sua Bíblia? Eu não posso deixar de perguntar para você, qual foi o último dia que você se ajoelhou e orou? Eu não posso deixar de perguntar para você, qual foi o último dia que você teve o coração grato porque Deus te deu um prato de comida? Porque tem muita gente que não tem. E quando eu olho para Tito, capítulo 1, no verso 1, eu já começo a perceber que Paulo já começa a trabalhar essa questão da piedade, irmãos, logo de cara, logo na introdução do livro. E é muito profundo isso. Observe e acompanhe comigo. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem não achou, diga socorro pelo amor de Deus. Não? Todo mundo achou? Amém. Diz assim, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que Deus que não pôde mentir, prometeu. O Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. E em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Aí ele endereça essa mensagem a Tito. Nós lemos aí até o versículo 3. É interessante porque logo no início do capítulo, no versículo 1, ele fala: apóstolo de Jesus para... Então tem uma finalidade. Eu sou um apóstolo de Cristo, eu fui chamado como apóstolo, mas eu tenho uma finalidade disso. É interessante porque essa finalidade não se limita apenas ao apóstolo Paulo. A finalidade também se estende a nós, corpo de Cristo. Se estende ao irmão o Eli está ali, que estuda comigo. Prazer ter você aqui, sua esposa, meu irmão. Que se estende a cada um de nós. Olha só, ele diz: promover a fé que é dos eleitos de Deus. É interessante que a promoção da fé deve ser feita por nós. Só que o mais interessante ainda, irmãos, é que a promoção não é de qualquer fé. Não é a promoção de qualquer fé. É a promoção de uma fé especial, de uma fé diferente, de uma fé que não é qualquer uma. É a fé dos eleitos. E isso é tremendo. Quando eu ouço essas coisas, eu me sinto assim, algo diferente. Sabe por quê? Porque eu e você, nós somos povo eleito de Deus e um sacerdócio real. E é essa fé dos eleitos que Ele nos chama a proclamar. A fé que Ele nos prometeu antes da fundação do mundo. Não é qualquer fé. Observe aí o que ele fala no Tito, no mesmo livro, no capítulo 3, no verso 3. Pois nós outrora éramos nércios,
desobedientes. Todos acharam? Estão acompanhando? Ah, vocês são bereanos, eu amo isso. Tito 3, capítulo 3, versículo 3. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de todas as sortes de paixões e prazeres, vivíamos a malícia e a inveja, éramos odiosos, odiando-nos uns aos outros. Ele começa a traçar um currículo, alguns de vocês e eu, né? Olha, eu falo, rapaz, esse homem, ele sabia quem eu era, porque eu era tudo isso aí. Eu era odioso, irmãos. Você era pecador miserável, digno de morte e de inferno. Tudo que a gente fazia, até o que a gente fazia de bom era odioso. Porque a gente fazia para se ensoberbecer. Quando você entregava esmola para alguém, você entregava ainda, tirava foto nas redes sociais e dizia, como eu sou bom. Era mais ou menos isso que a gente fazia. Só que é interessante porque no versículo 4 ele fala de algo sobrenatural. Ele diz, quando porém se manifestou a benignidade de Deus nosso Salvador, o seu amor para com todos, não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Deixa eu te explicar melhor. Nós estávamos caminhando a passos largos, seguindo a consciência corrompida de pessoas que eram escravas do pecado. Você vai ver isso em Efésios 2. Nós vivíamos segundo a nossa consciência morta em nossos pecados e delitos. Nós caminhávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das trevas. O nosso caminho era um caminho de perdição. Porém, quando, porém, se manifestou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes a gente acha que Jesus, ele está que nem um coitado, andando de cabeça baixa nas ruas da cidade, perdido. O Alisson comentou o que está aqui na minha pregação. E a gente fala, coitado de Jesus. Nós precisamos achá-lo. Ele está, coitado. Irmãos, se entregue para Jesus. Não deixe ele triste. Coitado de Jesus, ele precisa de você. Isso é heresia, irmãos. Jesus não é nem um coitado. Ele não precisa de você. E ele não está perdido. Ele é o bom pastor que foi atrás de você, ovelha perdida. Eu estava perdido em meus pecados, em meus delitos, e eu não sei por que cargas d'água. Ele olhou para mim e não vendo nada que prestasse, ele estendeu sua mão de misericórdia e me resgatou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu merecia morte e inferno, mas ele me deu vida e salvação nele. E isso é maravilhoso. E Paulo começa a dizer, é essa fé que nós devemos proclamar. A fé de alguém que estava perdido e que foi achado. Aquele que muito pecou, muito foi perdoado. E aquele a quem muito perdoou, muito ama. É essa fé de quem é apaixonado por aquele que te perdoou dos seus muitos pecados. É essa fé, a fé dos eleitos. Porque quem não precisa de remédio, irmãos, para que toma remédio? Só toma remédio quem está doente. Me dói no peito quando eu vejo, pastor Oséias, um crente falando, não, irmãos, eu sou uma bênção, eu não tenho problema nenhum, eu sou tranquilo. Jesus teve sorte de ter me achado, né? É quase isso. Jesus, quando me achou, ele deve ter dito, glória a mim mesmo, porque eu achei esse indivíduo. Não, irmãos, ele tem um trabalho difícil de ser realizado, que é um trabalho de santificação na tua e na minha vida. Mas glória a Deus, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para concluí-la. E ele vai concluir nele. Quem está comigo aqui entendeu o que foi dito até agora, amém? E é interessante porque essa salvação que vem do Senhor, ela pertence ao Senhor. Jó já diz isso.
A salvação pertence ao Senhor. Lá em João diz: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e dê fruto. A Bíblia fala lá em Pedro que vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido de exclusividade de Deus. Essa é a fé que Paulo chama Tito a proclamar também. A fé que é a fé dos eleitos de Deus. É aquele homem, que diz assim: eu não merecia. É o pobre, é o Lázaro, sabe? Que bate no peito: Senhor, eu sou miserável, eu não mereço. Mas o que eu tenho visto de crentes como aquele rico dizer: Senhor, obrigado, porque eu não sou um miserável. Você é! Você é sim um miserável. A sua justiça é como trapo de imundície. Nada do que você faz é bom. Pastor, eu queria aquela pregação mais coach. Eu não sou coach, eu sou pastor. Nós não somos pessoas que ficam pregando aquilo que as pessoas querem ouvir. Nós pregamos a verdade do Evangelho que vai te tirar do inferno. E essa mensagem é a que gera a fé dos eleitos no nosso peito. Vocês estão entendendo, irmãos? Nós não podemos olhar para as pessoas e dizer: ah não, continue caminhando o caminho do engano. Porque é caminho do engano. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para ter uma fé. E não é qualquer fé. É a fé daqueles que são eleitos do nosso Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. Outra coisa que Paulo já começa nos ensinando aqui, que é tremendo. Mas antes, Deus me trouxe ao coração aqui de eu falar algo. Em Pedro, só para testificar algo que eu estou falando aqui, porque as pessoas na internet estão nos assistindo, e eles podem não ter internalizado isso de uma maneira muito concisa. Então eu quero que vocês abram em nome de Jesus em 1 de Pedro, no capítulo 1, no verso 18. Sabe por quê, irmãos? Porque vocês estão habituados a ouvir esse tipo de mensagem, mas muita gente não está. Então eu preciso lembrar um pouquinho deles também em casa. Tá bom? Eu acompanho muito vocês e as mensagens são pregadas aqui, porque eu sou muito edificado com o que é pregado aqui nessa igreja também. Na minha igreja, nessa igreja, eu sou muito edificado. A Bíblia diz assim, no verso 18: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como a prata e o ouro, que vocês foram resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Deixa eu dizer uma coisa para você: não existe salvação comprada com prata nem ouro. Esse negócio de dizer: vem, traga a sua oferta que você vai ser salvo, vou comprar um terreno no céu, isso é coisa de indulgência lá de trás. E esses homens que fazem isso, mesmo tendo um título de pastor e mesmo tendo uma igreja com nome evangélica na frente, esses homens são mercenários, precisam se converter, e em muitos casos são filhos de Satanás. Esses homens estão enganando o povo, porque a salvação não vem mediante prata e ouro. A salvação, olha no verso 19: mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Você só pode ser salvo, você que está assistindo em casa, se for por meio do sangue de Cristo Jesus. Não é placa denominacional, não é convenção, não, nada disso. É só o sangue de Jesus que pode salvar você. Mas olha só que coisa linda: o sangue de Cristo, sem mácula, sem defeito, no verso 20, conhecido com efeito. Então ele teve efeito salvífico sobre a minha e a tua vida. E quando foi que ele teve esse efeito? Continue lendo: antes da fundação do mundo. Então o sangue de Cristo, pastor Gledson, foi derramado por mim antes da fundação do mundo. Por isso a fé é dos eleitos. Sim, antes da fundação do mundo, derramado com efeito antes da fundação do mundo. Pastor, mas eu entendia que foi na cruz do Calvário. Sim, antes de Deus dizer haja terra, haja luz, haja cosmos, haja universo, ou talvez haja multiverso, eu não sei.
Ele disse: haja um cordeiro que morreria por mim e por você. E é interessante que, por amor de mim e de você, ele cita o que está no verso 20: conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Cristo já havia morrido na cruz do Calvário antes da fundação do mundo. O que houve no ano 36, provavelmente, 39, alguma coisa assim, foi a manifestação do amor de Cristo, Alisson, na cruz do Calvário. Porque o amor já tinha sido exercido antes da fundação do mundo, no pacto da aliança. Aleluia. E ele continua, que por meio dele vocês têm fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a fé, a esperança estejam em Deus e não em você. Foi essa morte na cruz, essa salvação vinda de Deus que gerou em nós. Por isso, por meio dele, tendes fé em Deus. Quando Paulo fala para Tito, a fé dos eleitos, ele está falando da fé que foi gerada na eternidade passada, no meu e no teu coração, por meio de uma morte que já estava declarada na cruz do Calvário, que foi manifestada nessa cruz por amor de você. E isso é tremendo, irmãos. Então, quando Paulo começa aqui no primeiro versículo, ele já traz coisas tremendamente profundas. Ele já começa a falar de uma vida de piedade que eu e você devemos ter, porque Cristo teve na cruz. Porque a vida dele foi de profundidade, de piedade, de entrega também. Então nós somos chamados para parecermos com ele. É fácil? É difícil. Mas se ele chamou a mim e a você, eu quero dizer que é difícil, mas é possível. É possível, irmãos. É possível. Ele nos chamou para vivermos isso. Outra coisa que eu aprendo, agora sim eu posso ir, porque agora eu falei aquilo que estava aqui pulando e saltando no meu coração. Outra coisa que eu aprendo é que o pleno conhecimento da verdade deve ser gerado em nosso coração segundo a piedade. E o que seria essa piedade, pastor Gledson? É uma constante cultura de vida de santidade diante de Deus. Ah, pastor Gledson, eu não estou com vontade de ler a Bíblia. Ótimo, glória a Deus, isso mostra que você é gente. Que você não é um robozinho que Oséias adestrou para viver aquela vidinha que ele mandou você viver todos os dias. Então o que eu faço, Gledson? Eu fico sem ler? Não, eu esmurro meu corpo, me reduzo à escravidão. Eu vou lá e leio, e mortifico minha carne, e leio, e leio, e leio. Ah, mas eu não quero orar. Glória a Deus. Glória a Deus. Então eu vou ficar sem orar? Não, eu vou orar. Ah, mas eu estou com preguiça de levantar da cama. Esmurra o corpo. Levanta. De ontem para hoje eu fui dormir quase 2, 3 horas da manhã pensando em vocês. Eu estava com sono? Morrendo de sono. Mas vocês são muito especiais para eu negligenciar meu tempo de oração por vocês quando eu vou pregar por vocês. Eu não posso. Vocês estão entendendo? Olha só, ele diz assim: eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que Deus não pode mentir, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Então ele prometeu a você um conhecimento da verdade segundo a piedade. E a piedade o quê? É a vida cristã diária. Então como é que eu conheço a Deus, irmãos? A partir de um cotidiano de busca por Ele. Irmãos, as pessoas têm confundido Deus com David Copperfield. Deus não é o David Copperfield. Ele colocou em nós o desejo de busca por Ele. Então o que eu vou fazer? Eu mentia para minha esposa. Então agora eu não minto mais. Mas dá vontade? Dá, lógico. Mas eu luto contra a mentira. Gledson, mas eu já sou eleito de Deus. E se eu já sou eleito de Deus, não importa o que eu faço na minha vida. Eu já sou um eleito dele. Não, não é assim que funciona. Você precisa viver
a confirmação da sua eleição todos os dias. Eu já sou salvo nele. Glória a Deus, é verdade. Então o que eu faço? Agora eu vou viver e vou lutar para praticar as boas obras todos os dias. Isso é piedade. Então, eu começo a viver uma vida de piedade e eu não vivo mais baseado nas fábulas com mandamentos de homens desviados da verdade. Quer ver? Abre aí no versículo 14 do capítulo 1 de Tito. Ele diz assim: e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Gledson, mas eu aprendi minha vida toda que eu devo obedecer mesmo quando o cara está mentindo. Irmãos, o seu compromisso é com a palavra de Deus. O seu compromisso é com Deus. E se o seu pastor, olha, estou pregando aqui contra o pastor Zé, não, porque ele prega a verdade. Mas eu devo respeitar. Você deve respeitar, e por isso, e porque você o ama, você o corrige em amor. Você fala assim: Alisson, deixa eu te falar, tu pregou tal coisa, querido, mas eu queria entender melhor, porque na Bíblia que eu olhei, eu não achei. Me ajuda a entender, querido. Eu sei que você é um homem de Deus, mas eu preciso entender melhor isso aqui. E ele vai tentar te explicar, e quando ele for tentar te explicar, ele vai perceber que o que ele disse não está na Bíblia. Aí você falou: meu irmão, me perdoa eu ser duro com você, mas eu te amo. A palavra de Deus diz que Deus açoita quem Ele ama. E por amar você, eu trouxe essa exortação. Não é errado você corrigir um erro. Errado é você ser arrogante ao corrigir. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, você não deve se ocupar com invencionices. Irmãos, eu tive uma visão. Quando Satanás caiu, Deus ficou triste. Eu vi uma mensagem um dia desse assim. Então eu não devo falar mal de outro. Não é falar mal, é amar e corrigir. Não é corrigir para condenar o irmão, é corrigir porque você ama o teu irmão. E Deus ficou triste. E Gabriel chegou diante de Deus e falou: Deus, eu quero te louvar. Não, Gabriel, o ministro de louvor era o Satanás, era o Lúcifer. Ele caiu. Onde na Bíblia diz que Satanás era ministro de louvor no céu? Uma caixa de chocolate para quem me trouxesse desse. Eu vou dar 1 ano para você procurar. Um ministro de louvor, aí ficou sem louvor no céu. Aí o Gabriel foi, irmãos. Acabou o louvor. E Gabriel foi e falou: eu te louvo, Senhor. E Deus falou: Gabriel, tu não foi feito para isso. Aí Miguel foi com a voz grossa: eu quero te louvar, Senhor. Aí Deus disse: Miguel, tu não foi feito para isso. Aí Deus montou nas asas de um querubim e veio para a terra, triste. E ele fez o homem e tirou o diapasão que tinha na boca de Satanás e colocou na garganta do homem: para que você adore ao Senhor? Aí o povo já começou a sapatear e falar em inglês. Irmãos, isso é fábula. Isso é invencionice. Eu estou falando fábula e invencionice para não dizer heresia. Isso é terrível. E Deus não te chamou para viver baseado nessas coisas. E é interessante, porque não se ocupe com fábulas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Irmãos, quem é a verdade? A Bíblia diz: eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Então, quando eu me desvio da verdade, eu estou me desviando de quem? E quando eu falo que essas coisas que a gente inventa é Cristo, quem é o nosso Cristo? Ele é um mentiroso? Os momentos de maior idolatria que existe no nosso país são os domingos de manhã e domingo à noite. Porque está cheio de crente indo para as igrejas adorar um Deus que eles mesmos desenharam, que eles mesmos criaram.
E isso não é adoração ao nosso Cristo, isso é adoração a um ídolo que eles inventaram. Ou você adora o Deus das Escrituras, ou você está idolatrando um Deus que não é o nosso Deus. Vocês estão entendendo como é sério isso? Quem entendeu e está comigo aqui? Amém? Amém? Vocês estão entendendo? Que alguns irmãos estão me olhando com o olho regalado. Então nós fomos chamados para vivermos nas práticas das boas obras. Olha aí no versículo 16. No tocante a Deus, confessam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes, reprovados para a boa obra. Deixa eu dizer, a fé que você tem no seu coração é a fé dos eleitos de Deus, amém? E essa fé dos eleitos de Deus, a fé num Deus soberano, num Deus que te chamou antes da fundação do mundo, num Deus que derramou sangue por você na cruz do Calvário, num Deus que tirou a geração de Abraão do lugar de morte e colocou o cordeiro que ele providenciou para a morte. Esse povo precisa ter o desejo perene pela prática da piedade e das boas obras. Deixa eu dizer para você. Certa feita tinha um rapaz andando e Deus tocou no meu coração, vai lá e abraça ele. Aí eu falei assim, Deus, eu não vou fazer isso não. Porque ele vai me bater no meio da rua, eu com esse porte atlético todo aqui, eu não consigo nem correr dele. Gordo, baixinho, ele vai me arrebentar inteiro. Pensei comigo. Aí Deus ficou aquela coisa no meu coração, eu fui lá. Aí eu cheguei nele e falei assim, eu tenho algo para dizer a você, vem cá. Aí ele veio, eu dei um abraço, eu disse para ele, Deus tem um plano de salvação para a sua vida. E aquele rapaz desmontou, Alisson, e começou a chorar. Chorou. E quando ele parou um pouquinho, eu falei assim, o que está acontecendo? E ele disse, eu estava indo agora matar a minha mãe. Porque eu descobri que o meu pai não é meu pai. E ela mentiu a vida toda para mim. E eu falei, tudo bem, eu não estou aqui para te impedir. Mas antes de você matar sua mãe, toma um suco comigo. Eu quero pagar um suco para você. E ele, incrivelmente, aceitou. E nós fomos beber um suco juntos. E eu comecei a falar de um amor de um Deus que havia entregue a vida na eternidade passada por ele. E aquele homem se converteu. E depois de algum tempo eu conversando com ele, falei, como é que está o relacionamento seu com sua mãe? Ah, pastor, eu perdoei minha mãe. A gente está vivendo bem. O Deus que o Senhor falou, Ele mudou minha vida. Na segunda-feira nós estávamos ensinando o Evangelho numa turma, ali na Atalaias. E chegou duas pessoas que eu não conhecia, né, que era a esposa do Hélio, está aqui hoje, e um rapaz. E daqui a pouco aquele rapaz falou, pastor, eu passei a minha vida toda indo para a igreja, meus amigos me chamavam. E de repente, ele não era da Atalaias, eu não sei se vai ficar lá. Mas de repente as pessoas, quando faziam o apelo, não vinham pegar na minha mão e falar, tu tem que ir. E eu, para não deixar as pessoas sem graças, eu ia na frente. Só que eu nunca tive no meu coração o desejo de entregar minha vida a Cristo. Eu ia porque as pessoas me diziam que eu tinha que ir, eu era obrigado a ir, eu ficava sem graça, me chamar na frente de todo mundo e para não fazer feio eu ia. Mas hoje, quando vocês estavam falando desse amor, dessa vida com Deus, desse Deus que o Senhor estava falando ali, algo aconteceu no meu peito, eu não estou entendendo, meu coração parece estar queimando, eu estou sentindo algo diferente, eu estou sentindo um negócio que eu não consigo explicar, eu preciso me colocar na presença desse Deus que foi pregado hoje. Só que eu não tive oportunidade, o Senhor me chamou lá na frente, o Senhor não pediu para eu levantar a mão, e eu não sei como é que eu faço. Então eu falei assim, meu filho, não é você quem faz, é um Deus soberano que já está te chamando agora. Aí nós oramos por ele, não foi, irmão? E ele desmontou ali. Deixa eu dizer para você, ele te chamou.
Deixa eu dizer para você, foi Ele quem te salvou. Deixa eu dizer para você, é Ele quem te purifica nele. Deixa eu dizer mais ainda para você. Ele faz do seu povo um povo exclusivamente dele. Aleluia, glória a Deus. Então não foi você, não foi pelo seu esforço, não foi pela sua capacidade, não foi pelo seu desejo, não foi pelo seu querer, não foi pela sua beleza, não foi por causa dos meus olhos verdes e pelas minhas lindas madeixas. Não foi, irmãos. Foi porque Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é grandioso, Ele é misericordioso, Ele é um Deus bondoso, o bom pastor que resgata as suas ovelhas, Ele é o bom pastor que nos chamou pelo seu nome, Ele é o homem que limpou os nossos ouvidos de forma que pudéssemos ouvir a voz dele nos chamando, Ele é aquele que nos conduz até Ele quando a gente atende esse chamado, Ele é aquele que faz todas as coisas em todos, porque Ele é tudo em todos. É Ele, por Ele, para Ele, toda honra, toda glória e toda adoração. Nada vem de mim e de você, além de do que é ruim. Mas tudo que é bom vem do Pai das luzes, que é o nosso Deus soberano. Aleluia! É Ele. É Ele. Ele te chama a ter uma vida de piedade e de boas obras. Ele te chama a ter uma vida de entrega. Olha só o que diz em Tito capítulo 2. Eu estou caminhando para o fim, no verso 11. Porque, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões deste mundo, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e nos purificar para Ele mesmo, um povo exclusivamente seu e zeloso de boas obras. Ele nos chamou, Ele nos elegeu, Ele nos resgatou, Ele nos justificou, Ele nos transformou, Ele nos regenerou, Ele nos purifica e Ele já nos chamou e nos purificou para entregar a Ele mesmo aquilo que Ele purificou. Não, eu preciso me purificar para me entregar a Jesus. Não. Ele é quem te purifica para apresentar para Ele mesmo aquilo que Ele purificou, que é você. Então, o seu esforço é para quê? É para glorificar o nome daquele que já fez toda a boa obra em você. Então, quando você glorifica a Deus, quando você busca uma vida de piedade, você não faz porque assim Ele vai te amar mais. Deixa eu dizer uma coisa, para eu caminhar aqui para o fim. Vamos supor que o Alisson lê 10 capítulos da Bíblia por dia e eu só leio 2 versículos. Quem é que Deus ama mais? O Alisson ou eu? Mas o Alisson é melhor do que eu, ele lê mais do que eu. É oração também. Ele ora 2 horas, eu só oro 5 minutos. Quem é que Deus ama mais? Irmãos, Deus é infinito em seus atributos. Ele ama o Alisson e a mim da mesma forma. Ele ama eternamente mais. Ele é soberano, Ele ama com todo amor e piedade. Então, Gledson, por que eu devo ter uma vida de oração? Deixa eu dizer para vocês. Quando eu conheci vocês a primeira vez, eu falei, oi gente, e fiquei quietinho, não foi? Oi, boa noite, graças a Deus. Hoje, quando eu sento com vocês, eu passo horas conversando. Por quê? O que mudou, irmãos? O que mudou? A intimidade. Porque agora eu conheço vocês, eu tenho intimidade com vocês, eu tenho prazer em conversar com vocês, porque agora a gente tem assunto, né, irmã? Mas é assunto, gente, né? A gente tem muito assunto. Quando você não conhecia Deus, você falava, oh Deus, obrigado. Mas agora que você sabe quem Ele é,
Ah, você tem prazer de estar na presença dele. Não é para ele te amar mais, é porque é prazeroso estar na presença daquele que nos salvou. Porque é glorioso falar com ele. É majestoso. É maravilhoso. E eu quero encerrar aqui dizendo que Deus requer de você essa vida de paixão por ele. Isso não é coisa só de pentecostal não, irmão. Isso é coisa de crente. Essa paixão, esse desejo. E eu não posso sair daqui sem te fazer algumas perguntas que eu tenho feito nas igrejas onde eu tenho pregado. Qual foi a última vez que você abriu sua Bíblia para falar com ele? Para ele falar com você? Qual foi a última vez que você abriu sua Bíblia não porque o pastor te falou que tu tinha que ler um texto, mas pelo prazer de ouvir a voz dele através das Escrituras? Deixa eu fazer outra pergunta. Qual foi a última vez que você, depois de ler e se debruçar sobre as Escrituras, você percebeu que as páginas estavam engiadas porque você se comoveu com aquela palavra? Que você se derramou ali diante da presença de Deus pela leitura das Escrituras? Qual foi a última vez que você começou a orar de noite, 11 horas, 10 horas da noite, ou lendo a Bíblia, Alisson? E você, quando percebeu, já era 7 horas da manhã do outro dia. Pelo prazer de estar na presença dele. Qual foi a última vez que você orou, e quando você se levantou, você falou: meu Deus, passou 1 hora, e eu pensei que tinha sido 10 minutos. Qual foi a última vez, irmãos, que você se dobrou de joelhos e esteve orando pela igreja e pelos seus irmãos, pelo simples prazer de colocar os seus irmãos que você tanto ama na presença de Deus? Qual foi a última vez que você teve prazer de vir ao culto, simplesmente por ter comunhão com os irmãos e cultuar um Deus soberano que você serve? Porque tem crentes que passam a vida toda e não sentem prazer nas coisas de Deus. Piedade é você se dobrar sobre Ele e saber, sobre seus joelhos, e saber que você está na presença de um Deus que poderia te fulminar, mas Ele escolheu te amar, irmãos. Porque duro é um pecador nas mãos de um Deus irado, já dizia o nosso irmãozinho lá atrás. Mas Deus, Ele escolheu amar o pecador que é você. E você deveria ter um coração grato a Ele por isso. Se você entender isso, você nunca mais canta um hino dentro da igreja do mesmo jeito. Você nunca mais vai ler a Bíblia do mesmo jeito. Você nunca mais vai orar do mesmo jeito, porque o seu coração vai ferver de gratidão. Eu quero pedir em nome de Jesus que você agora se coloque na presença de Deus, para nós encerrarmos essa mensagem. Eu quero pedir em nome de Jesus que você ore, colocando-se na presença de Deus. E se há algo a ser consertado, coloque-se na presença de Deus. E se você precisa rever alguma situação, coloque-se na presença de Deus. Mas em nome de Jesus, querido, não se permita sair daqui sem se colocar na presença de Deus, pedindo a Deus que exerça misericórdia sobre sua vida ainda mais. Coloque sua vida diante dele. Eu estou colocando a minha também. Se essa palavra queimou no seu peito, se essa palavra te confrontou, se essa palavra tocou o seu coração, então em nome de Jesus, coloque-se na presença de Deus. E se você não tem um compromisso com Ele, em nome de Jesus, ore agora, dizendo: Deus, eu entendi a tua mensagem, eu sei que o Senhor me encontrou hoje, e eu reconheço o Senhor como o Senhor da minha vida. Reconheça. Pai querido, Pai amado, nós nos colocamos na tua presença, Senhor, porque com quão grande amor o Senhor nos amou, e com amável benignidade o Senhor nos atraiu para ti. Senhor Deus, nos colocamos na sua presença para dizermos que negligenciamos muitas vezes a nossa vida cristã. Muitas vezes negligenciamos a tua palavra. Negligenciamos os nossos momentos a sós contigo.
Mas nós queremos te pedir piedade e misericórdia. Senhor Deus, tenha misericórdia, nos perdoe. Nos ensine a termos uma vida contigo. Pai querido, eu te agradeço pela vida dessa igreja, desse povo abençoado deste lugar. Te agradeço pela vida do pastor, ó Pai Zé, do pastor Oséias, dos irmãos, ó Pai, do Dinho, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, de todos os irmãos aqui, do Alisson, ó Pai, as esposas desses homens que de forma piedosa vivem, ó Pai, o trabalho nessa igreja. Pai querido, sonda o coração deles, ó Pai, encoraja para que eles continuem firmes, cada dia mais firmes. E Senhor, em nome de Jesus, confronta o nosso ego e o nosso coração. Porque entendemos que toda honra, glória, louvor e adoração pertence só ao Senhor. Tenha compaixão de nós. Tenha misericórdia, Senhor. Nós somos gratos pelo que o Senhor já fez. O Senhor nos alcançou. Nós estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos, caminhando segundo o príncipe das trevas, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas o Senhor, pela sua graça e misericórdia, o Senhor nos alcançou, e nós temos um coração grato por isso. Então, Pai, nos ensine a ter uma vida cristã que te agrade de verdade. Uma vida cristã, Senhor Deus, que realmente vale a pena ser vivida. Senhor Deus, nos ensine a ter paixão pela Tua Palavra. Nos ensine a ter paixão pelo Teu Evangelho. Nos ensine a ter paixão pela Tua Igreja santa e maravilhosa. Confronta o meu ego, Pai, porque eu também, ó Pai, sou miserável pecador. Se o Senhor tirar o ar que eu respiro por 3 minutos, eu viro um monte de carne podre. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela vida da minha esposa, porque o Senhor me presenteou com uma esposa maravilhosa. Obrigado pela vida do Gabriel, meu filho, porque o Senhor o elegeu antes da fundação do mundo em Ti. Obrigado pela vida da Beatriz, porque o Senhor, Pai, é um Deus de misericórdia e o Senhor salvou os meus filhos. Estende a Tua salvação aos parentes, aos familiares de cada irmão aqui neste lugar, Senhor. Tenha misericórdia das nossas casas, Pai. Tenha misericórdia dos nossos filhos. Tenha misericórdia dos nossos irmãos, dos nossos pais. Cuide dos nossos cunhados, cuide das nossas cunhadas, cuide dos nossos, Pai. O Senhor nos alcançou e eu não vejo em mim nada que possa merecer a Tua salvação. E se o Senhor me salvou, se o Senhor me alcançou, eu tenho convicção que o Senhor pode salvar os meus. Estende a Tua graça e a Tua misericórdia à minha casa. Estende a Tua misericórdia à casa de cada um dos irmãos aqui presentes. Estende a Tua misericórdia, ó Pai, à casa dos irmãos que estão em casa agora, ó Pai, assistindo pela internet. Senhor Deus, eu não conheço a vida de ninguém, ó Pai, mas o Senhor sabe, ó Pai, o que cada coração está passando. Então sonda o coração desse povo. Quebra o coração de pedra e coloca um coração de carne. Tira o espírito velho e coloca um espírito novo. Gera salvação agora, ó Pai, nos lares que estão ouvindo essa mensagem. Meu Deus, oh Deus, o Teu amor é maravilhoso. Estende o Seu amor a esses lugares. Estende a Tua salvação a esses lugares. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Deus. Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos? Como é bom, né? Perceber Cristo em nós. Amém? Já quero finalizar o culto, mas antes disso eu tenho algo a fazer.
Eu quero fazer mais uma oração. Os irmãos podem baixar a sua fronte mais uma vez. Senhor, que a tua igreja perceba qual é a sua boa, perfeita vontade em nós. Senhor, nós estamos dispostos a estar diante do Senhor com as nossas vidas piedosas, Senhor. Que a palavra de Cristo Jesus seja primaz nesta igreja. E que a piedade, Senhor, possa ser refletida uns para com os outros. Pai, obrigado por esta palavra, Senhor, que bradou profundamente no meio dos nossos corações. Nós testificamos aquilo que foi pregado, Senhor. Porque Tu é bom, Tu és misericordioso e Tu és bondoso, Senhor. Deus, eu quero Te agradecer por ter nos dado a oportunidade de pastorear esse povo, esta igreja, essas crianças, esses jovens, esses casais, Senhor. Senhor, nos guia conforme a Tua vontade. Nós queremos continuar percebendo Cristo em nós. E a luz que precisa brilhar em nós e neste lugar, aonde quer que nós estejamos, é a luz da palavra do Evangelho em nós. Cria em nós, Senhor, o desejo ardente de continuarmos pregando esse Evangelho, Senhor. Buscando a Tua presença, fazendo a Tua vontade, conforme o Teu querer, Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado e nós temos percebido que o Senhor tem tido misericórdia desse povo. Muitos se foram, mas muitos estão firmes aqui com Cristo Jesus. Aleluia. Muitos talvez estão com a fé abalada, mas muitos estão firmes pela glória do Senhor Jesus. Mas crendo na Tua palavra, que Tu és um Deus que conhece do mais profundo do ser humano, nós depositamos a nossa confiança, o nosso coração, a nossa alma diante de Ti, Senhor. Que dias maravilhosos que nós aprendemos sobre a piedade, Senhor. E queremos mais aprender que piedade é saber e perceber que muitas vezes ofendemos a Ti, Senhor. Mas nós queremos, pelo contrário, ó Deus, temer a Ti até a morte. Temer aquilo que o Senhor tem nos ensinado através da Tua palavra, do Teu Evangelho. Nós não queremos ser daqueles que retrocedem, daqueles que se esquecem, mas daquele que adiante vai para o alvo, que é Cristo Jesus. Oh Deus, eis aí a Tua igreja viva, a Tua igreja amada, Senhor. Oh Senhor, continua salvando conforme Tu queres, porque Tu já escolheu aqueles que Tu tem vontade de escolher antes da fundação do mundo. Oh, obrigado, Senhor. Obrigado por esses dias maravilhosos na Tua presença. Te damos graças em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu quero fazer algo do Senhor aqui. Eu tenho orado ao Senhor sobre esses irmãos. Esses irmãos têm sido experimentados há alguns anos pela igreja, instruído pela igreja. Que isso não quer dizer que são pessoas sem pecado ou sem mácula, pelo contrário, são pecadores. Mas são homens que têm buscado ter uma vida compromissada com a palavra do Senhor. Eu quero convidar aqui à frente algumas pessoas, alguns homens, para serem ordenados ao presbitério da igreja e o corpo diaconal da igreja. Funções essas que são funções de extrema importância para o reino de Cristo, para o crescimento da igreja. Eu quero repetir o que eu falei no batismo. O Senhor tem colocado no meu coração, tenho falado muito com o pastor, que é um grande amigo, com outro pastor também, pastor Michel, que está me assistindo agora também, que nós precisamos fazer sucessão pastoral. E nós entendemos que essa sucessão não é só eclesiástica, mas é uma sucessão bíblica. Homens, mulheres, pessoas
íntegros e íntegras, pessoas que querem dar continuidade àquilo que nós estamos provando, estamos pregando na palavra do Senhor. Pessoas que estão dispostas a servir a Cristo. Com a sua vida, com a sua família, com os seus serviços na obra do Senhor. Antes de eu chamar esses irmãos, excelente obra é o diaconato. Com base em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, os diáconos cuidam da beneficência da igreja. Um trabalho tão importante e difícil. E que nesse texto menciona a necessidade de serem diáconos. E que esses diáconos sejam homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Versículo 3. E eu trouxe aos irmãos um exemplo, Estevão, diácono Estevão. Daqueles primeiros 7 diáconos que eram homens cheios de fé e do Espírito Santo. Alguns diáconos receberam também o dom da profecia e do ensino, e o talento natural para discursar, de modo que além da beneficência, exerciam também o ministério da palavra. Aquele que foi o caso de Estevão, lá em Atos 6, 8, 7, e também de Filipe, lá em Atos 8, 5, no versículo 5. Nós entendemos aqui na Igreja Batista Reformada que a função do diácono, ele é um oficial eleito pela igreja, nesse caso pela diretoria da igreja, e agora, e os futuros serão aprovados pelo corpo presbitério da igreja. Mas pelo conselho da igreja, que é a diretoria da igreja atualmente. A se dedicar-se especialmente à arrecadação de ofertas a fins piedosos. O cuidado aos pobres, doentes e inválidos. E a manutenção da reverência nos lugares reservados ao serviço divino. Exercer a fiscalização para que haja ordem na casa de Deus e suas dependências, e ainda ajudar na distribuição dos elementos na ceia do Senhor. Pastor, que responsabilidade! Eu quero convidar aqui o irmão Will Helder Mondinho, aqui à frente, que será ordenado a diácono. Glória a Cristo. Amém. Parece ser difícil, né, irmãos, a missão. Mas quem escolhe, prepara. É verdade. Quem vocaciona, prepara. E eu não tenho dúvida de que o Senhor, Ele tem chamado o irmão Eliel Dinho, né, para fazer essa obra. E nós temos analisado durante alguns anos a idoneidade que o Dinho tem referente à igreja, como membro fiel, servo de Cristo Jesus. Às vezes brincalhão, mas quando fala sério, é sério, né? Na hora que tem que conduzir a verdade, é verdade. Eu quero pedir à igreja nesse momento, daqui a pouquinho, que os irmãos fiquem de pé para orar. Se quiser ficar mais um pouquinho de pé. Também ao presbitério, boa obra almeja. Paulo escreveu a Timóteo dizendo as seguintes orientações: se alguém aspira ao episcopado, que é a mesma coisa de presbitério, do presbítero, excelente coisa almeja. 1 Timóteo 3:1. Alguém poderia perguntar, afinal, que obra excelente é essa? Pois bem, segue algumas indicações para o presbítero ou para o presbitério.
pastorear o rebanho juntamente com o pastor local. E nesse caso é o presbítero, que vai auxiliar o pastor. Ensinar a palavra de Cristo à igreja, conforme lá em Timóteo 3, 2, 5, 17 também. Refutar e repreender os que contradizem a verdade. Tito 1, 9 ao 11. Governar, presidir e liderar a igreja de Deus juntamente com o pastor. 1 Timóteo também. Orar juntamente e pelos doentes, visitando-os, aqueles que necessitam de acompanhamento direto. Observar na igreja onde estão as deficiências, as necessidades da igreja. Além de ser também um homem íntegro, uma pessoa correta, diante de Cristo e a igreja. A Igreja Batista Reformada também entende que a função do presbítero é compreender e até corrigir e admoestar os faltosos. Auxiliar o pastor no trabalho de visitas, seja em hospitais, seja na casa de um irmão individual. Instruir também os neófitos, os novos convertidos, seja na escola bíblica dominical ou na estrutura educacional que a igreja oferece para as pessoas. Essa é uma das funções do presbítero da igreja. Consolar os aflitos, cuidar da infância e da juventude, observar bem os jovens, os adolescentes, orar com os crentes e por eles, e sempre informar ao pastor os casos de doenças e aflições e alguma situação específica. Distribuir os elementos da ceia também com o pastor. E futuramente fazer parte do conselho do presbitério da igreja, dando conselhos ao pastor e à diretoria administrativa da igreja a conduzir as doutrinas e as especificações administrativas que serão nos impostas, que teremos que fazer, e ajudar a fazer as novas consagrações de novos presbíteros, de novos diáconos e até de novos pastores. Tendo dito isso, eu também quero convidar aqui à frente, dado essas orientações bíblicas e explicando aos irmãos qual é a função dos irmãos, a igreja e a eles, eu quero convidar aqui à frente o irmão Alisson Lemos para o presbitério, o irmão Joabe Costa também para o presbitério. Amém. Eu lembro bem que quando, há mais de 15 anos atrás, fui consagrado ao pastoreio, ao pastorado, as minhas pernas tremiam pelo senso de responsabilidade que o Senhor colocava na minha vida. Fui consagrado com 21 anos de idade. Uma responsabilidade imensa. Mas aprove o Senhor que quem Ele vocaciona, Ele mesmo prepara, Ele mesmo cuida, Ele mesmo ensina. Irmãos, com isso, esses irmãos aqui, não quer dizer que não serão passíveis de erros, porque serão. Mas esses irmãos também serão exemplos para a igreja, juntamente com o pastor e com o corpo administrativo da igreja, juntamente com toda a igreja. Eles serão testemunhas do próprio Jesus Cristo. Então, da mesma forma que eles vão precisar
internalizar esse compromisso e praticar esse compromisso, peço à igreja que ajude esses homens, né? Entendam o que eles foram chamados. A igreja precisa entender também isso, porque eu não tenho dúvida que o que Deus tem para esta igreja do ponto de vista do crescimento sólido, eu creio que o Senhor tem algo muito especial. Eu convido a igreja nesse momento a ficar de pé, a orar comigo por esses homens de Deus. Convidar aqui o pastor Gás também nos ajudar com esta oração também. Talvez você vai ver uma ordenação muito diferente do que você já viu na sua vida. Nós não vamos colocar olhos sobre eles, nós não vamos falar nada que não está nas Escrituras. Nós vamos agora estender as mãos com uma só fé, desejosos que eles sirvam a Cristo e a igreja com fidelidade, com amor, com apreço, com dedicação. E como pastor de vocês, pastor Zé está assistindo lá agora, como pastor de vocês, pastor Zé que está assistindo lá agora também, enche o coração de alegria. Na nossa conversa que nós tivemos alguns dias atrás com os pastores, nós chegamos na seguinte definição: nós precisamos caminhar juntos para aprender uns com os outros. Conto com vocês? Amém. Vamos orar, meus irmãos? Pai querido, nós sabemos que quem deseja o episcopado, Pai, boa obra deseja. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor Deus, eu coloco a vida desses irmãos na sua presença. Senhor, o Senhor sabe do chamado do qual o Senhor os chamou. Pai querido, eu quero te pedir pela vida do irmão Gil. Senhor Deus, coloca no coração dele, meu Pai, um desejo perene, Senhor Deus, de ajudar o outro, de servir o outro, de manifestar amor ao outro através de ações, porque não devemos amar de palavras, mas de atos e de verdade. Então, Pai, eu também coloco diante de Ti, Senhor Deus, a família dele, a esposa dele. Senhor Deus, enche de encorajamento, ministra, Senhor Deus. Senhor Deus, nós consagramos esse irmão, ó Pai, ao diaconato, porque entendemos que ele já é um diácono. Porque entendemos, Senhor Deus, que esse rapaz, ó Pai, esse homem, já tem o chamado de Deus para isso. E, ó Pai, nós estamos apenas fazendo essa demonstração, Senhor Deus, diante dessa igreja, porque entendemos que o Senhor já o chamou. Que a família dele, ó Pai, possa ser adjuntora, Senhor Deus, serva também nesse trabalho. Em nome de Jesus. Pai, eu te peço, ó Pai, pela vida dos presbíteros dessa igreja, Senhor Deus. Senhor Deus, derrama sobre eles, ó Pai, a paixão perene pela Tua palavra e pela Tua igreja, Senhor Deus. Enche o coração deles de paixão pela Tua casa, pela Tua igreja, pela Tua amada, Senhor Deus. Não permita que eles sofram, ó Pai, daquela síndrome do amigo do noivo que se apaixona pela noiva, mas a noiva não é dele, é do noivo. Senhor Deus, ensina-os a cuidar, ó Pai, da Tua igreja, como quem vai entregá-la para o noivo, e não como quem é dono dela. Porque nós não somos donos da igreja, nós somos servos da igreja. Nós servimos a igreja para entregá-lo ao noivo, que é quem nos manda, quem é quem nos direciona e é quem faz, ó Pai, valer a vontade dele, não a nossa. Pai, abençoa, dê a eles, ó Pai, palavra de sabedoria. Dê a eles, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, a capacidade do mestre, do pastorado, em nome de Jesus, meu Deus. Ensina-os, ó Pai, a ter perseverança e paciência, longanimidade. Senhor Deus, ensina eles que as frustrações do ministério não devem fazê-los parar, mas lançá-los para frente ainda mais. Pai querido, em nome de Jesus, confronta o ego deles, ó Pai, porque isso não é cargo, isso é chamamento. Em nome de Jesus, nos direcione esses 3 homens de Deus, ó Pai,
para que sejam, ó Pai, uma bênção para essa igreja local, para que sejam uma bênção para outras igrejas que têm denominações diferentes e que muitas vezes precisam ser também direcionadas, porque eles não são, ó Pai, presbíteros e diáconos dessa igreja, eles são presbíteros e diáconos do Senhor. Então, ó Pai, ensina-os a ter, ó Pai, paciência e longanimidade, Senhor Deus, com aqueles que ainda não têm o conhecimento que eles têm. Ajuda-os a ser ferramentas, instrumentos, Senhor Deus, para abençoar a vida daqueles pastores que precisam ser instruídos também. Senhor Deus, ajuda-os, ó Pai, em nome de Jesus. E, Senhor Deus, os ergam, ó Pai, como o Senhor ergueu Estevão, como o Senhor ergueu, Senhor Deus, o Tiago, Senhor Deus, menor ali, da igreja de Jerusalém. Pai, em nome de Jesus, os erga nessa igreja como testemunhos vivos da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Diácono Dinho, vamos pegar essas mãos, vamos trabalhar para Jesus. Presbítero Alisson Lemos, vamos trabalhar para Jesus. Presbítero Joab, vamos trabalhar para Jesus. Deus abençoe. Me permita. Pode sentar, igreja. É rápido. Deixa eu dar uma palavra para a igreja, rapidinho, que é muito sério. Irmãos, não é mais o Dinho, não, tá? Vocês entenderam? Amém, irmãos? Eu acho que vocês... Amém, glória a Deus. E Dinho não é Dinhozinho, não, viu? É Diácono Dinho. Ah, mas pastor, vocês não se importam muito com títulos, a gente já percebeu. Sim, mas quem nos deu e nos chamou foi Deus, não foi qualquer pessoa. Então, vocês respeitem como Diácono Dinho. Entendeu? É muito sério. É presbítero Alisson. Alisson, não, presbítero Alisson. Pastor Oséias, não é assim que a gente chama? Pastor Gledson. Presbítero Joabe. Entendeu? Porque senão a igreja fica sem referência de liderança. É muito sério isso. Ah, mas o Dinho é aquele cara brincalhão. Sim, é o Diácono Dinho, aquele cara brincalhão. Entendeu? Porque eles foram instituídos por Deus para esse chamamento. E a igreja precisa reconhecer. Isso é muito importante, pastor Zé. Porque as pessoas às vezes acham que isso não significa nada. Eles receberam de Deus uma investidura de um chamado. E isso é muito sério. Tá bom? Então é assim que vocês precisam reconhecê-los. E é assim que eles vão se comportar. Entendeu? Assim seja. Amém. Obrigado, viu, mestre, pela orientação. Deus abençoe vocês, viu? Amada igreja, nossa festa acabou pela glória do Senhor Jesus, não é? Foram 2 dias na presença do Senhor, não é? Até aqui o Senhor nos ajudou. Quantos vão permanecer firmes na graça do Senhor? Diga amém. Então que venha mais 13 anos, nós vamos continuar firmes em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé mais uma vez e agora vamos finalizar mesmo. Não é? Eu convido os irmãos, eu vou encerrar agora com a bênção apostólica, encerrar o culto público e logo depois eu vou encerrar com os irmãos aqui da internet, com os irmãos aqui. Quem está presencialmente, nós temos um bolinho aqui fora. Nós vamos comer, comemorar aqui o nosso aniversário para a glória do Senhor Jesus, viu? Eu quero agradecer a alguns irmãos aqui, ó. Obrigado, irmão Elton, a sua esposa, obrigado, meu irmão, pela sua presença, viu, queridão? Deus abençoe. Obrigado ao amigo do Luiz, obrigado, irmão, mais uma vez pela sua presença, tá bom? Irmão Angelina, sua esposa, obrigado. Quem mais? Quem mais está? A família da Poli, com seu esposo, com suas filhas, obrigado pela sua presença de vocês, tá? Gostamos muito da sua presença. E todos vocês que estão aqui, irmãos, obrigado. Você que está em casa também, até aqui, muito obrigado. Acompanhe nossos cultos, às quartas-feiras online, sala de oração, e aos domingos, sempre às 19h15, 19h20, tá bom? Vamos levantar-nos para o céu, sem ira e sem contenda, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, esteja com todos nós hoje, para todos sempre, todos digam amém. Semana de bênção. Tchau, gente. Os irmãos aqui na internet. Tchau, Deus abençoe.